E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e com certeza com a colaboração sempre dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. No último programa, nós vimos que o André Luiz, após a oração mais sentida da vida dele, ele, naquela época, ele consegue a ajuda da Narcisa, a enfermeira que trabalhava com ele lá nas câmaras de retificação. Ele consegue que ela venha ter com ele, porque ele pede mentalmente que ela possa o ajudar. Conta para ela mentalmente a situação que ele encontrou, quando ele chegou em casa, a nova situação familiar, e aí ele agora, já algo modificado por todas as meditações que ele fez, ele já quer ajudar o Ernesto, o segundo esposo da Zélia. Só que ele não consegue, ele está enfraquecido, ele travou uma luta emocional, sentimental, aquela luta, aquele bom combate que Paulo fala do homem velho com o homem novo, ele travou essa batalha. Então ele diz que ele estava muito cansado, mentalmente falando, então ele não estava conseguindo, ele tentou conversar com os obsessores do Ernesto, mas ele também não conseguiu ajudar. E aí Narcisa comparece, chega para ele, nós comentamos que ele, graças ao trabalho que ele realizou em Nosso Lar, ele fez uma rede de amizade muito grande, então era natural que ele recebesse a ajuda, porque a lei que existe no universo, tanto física quanto moral, é a lei de ação e reação. Então tudo que a gente semeia, a gente colhe, seja de bom ou de ruim. E aí ela diz para ele que precisa ir à natureza. O Marco, a gente comentou no último programa algo sobre os passes, e o Marco comentou que quem realmente aplica os passes são os espíritos. E no mundo espiritual, muitas das vezes, eles não precisam de um encarnado. Só o fluido deles, misturado com o da natureza, resolve. A gente vai ver isso aqui, nesse caso, do André Luiz. Nós vimos também no livro Ação e Reação, no capítulo, se eu não me engano, 13, que é o caso da Poliana, onde as flamas que vêm do mundo espiritual, os espíritos, eles também pegam recursos da natureza e o deles para aplicar na Poliana, na doente. Mas nós comentamos que às vezes é necessário o fluido, mesmo no mundo espiritual, além do fluido dos espíritos, além do fluido da natureza, é preciso de um fluido de alguém encarnado, um fluido, vamos dizer assim, animal, entre aspas. Então, eu prometi que eu ia procurar onde estava. Está no capítulo 7 do livro Missionários da Luz. O André Luiz vai
vai junto com Alexandre à casa de uma senhora, onde um senhor chamado Antônio, que é o filho dessa senhora desencarnada, que está pedindo ajuda ao Alexandre, o filho está desencarnando, mas ela pede que ele precisa ficar mais um pouquinho no corpo. Ele já está, quase desencarnando, e ela pede uma moratória para ele. Assim, o que é uma moratória? Um tempinho a mais para ele poder resolver alguns problemas em casa, em família. E aí, nesse capítulo, o André Luiz vê que tem uma equipe que trabalha lá ajudando a desencarnação, que é a equipe do Francisco. Mas essa senhora, ela é notificada que precisava de um fluido humano para ajudar o filho dela. Então, no capítulo 7, o instrutor fala assim, a senhora, peraí, deixa eu ver aqui certinho. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Então, eles estavam precisando de um fluido de encarnado, mas que alguém tivesse no equilíbrio, né? E aí ele fala assim, temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente, trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, o nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. E aí a senhora desencarnada, a mãe do moribundo, falou assim, se há necessidade de fluido de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso das minhas netas, que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências de em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se. Então, para a gente ver que mesmo nesse caso, são os espíritos que decidem qual é o fluido encarnado que vai ser usado. Porque, vamos ver aqui um exemplo. Numa casa espírita, né? E tem o grupo de passistas, médiuns passistas, que vão aplicar os passes. Mas se de repente a pessoa que sentou em frente, né, a mim, que vou aplicar o passe, essa pessoa não precisa da especificidade do meu fluido, porque cada fluido tem uma característica, uma qualidade. Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. Existem fluidos que são excitantes e calmantes. Então, a pessoa está agitada, se o meu fluido é do tipo excitante, eu não posso, os espíritos não vão poder se utilizar do meu. Mesmo apesar de eu colocar as mãos postas em cima da cabeça daquela pessoa que está na minha frente. Eles vão pegar outro fluido. Lógico, eles sabem da minha boa intenção e eles podem utilizar, de repente, o meu para outra pessoa que está, vamos supor, um pouco distante de mim. Porque eles é que coordenam. A gente já viu isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eles é que coordenam todo o trabalho de passe. Então, a gente só colocou isso aqui porque a Narcisa, ela não vai precisar, pelo menos aqui não está dito, que ela vai precisar de um fluido de um encarnado, mas ela vai precisar da natureza. E ela, lá também no livro Ação e Reação, no capítulo 13, aqueles espíritos elevadíssimos, brilhantes, que pareciam estrelas, eles também vão para a natureza. Porque nós estamos encarnados, a gente precisa de algo material, não é? Então, vamos começar aí. Só um pouquinho. Allan Kardec coloca isso que a Teresa está falando. Quem quiser, ler na Gênesis, capítulo 14, item 2, item 5, a questão dos fluidos. A matéria de natureza grosseira, ele fala que são fluidos etéreos grosseiros. Então, o que envolve o determinado tipo de matéria vai dar a qualidade do fluido. Se o fluido é mais sutil, é menos sutil. E isso vai depender daquilo que envolve, por exemplo, ele fala assim, em Obras Póstumas também ele fala, cada ser tem seu fluido próprio que o envolve.
depende da natureza, de como é a pessoa, como a atmosfera envolve cada planeta. Então, cada ser, cada pessoa é um mundo diferente no seu comportamento. Aquilo que vai dar a qualidade do fluido. Então, aquilo que a gente está falando. Se a gente quer colaborar no passe, realmente, que a gente se procure obedecer aquilo que os espíritos orientam. Está na colaboração do passe. Não está se exigindo a santidade, porque senão não ia ter passe. Não é isso. Mas é o esforço de cada um naquele dia, naquele momento, naquele dia, nas horas que antecedem, de procurar se esforçar no pensamento do bem, para poder saber naquele dia ali que você vai ter um compromisso de fornecer fluido para alguém, não é? Isso. Então é isso. Então vamos começar a leitura. Parágrafo 19. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso de nosso enfermo, precisamos das árvores. Então vai ter caso que vai precisar de mineral. Aqui está precisando de vegetal, das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente, porque tudo é vida na natureza, né? Tudo é princípio inteligente que, em determinado instante, e quando esse princípio adquire razão, não é? E ele se torna um espírito. Mas tudo é vida na natureza, tudo tem espírito, vamos dizer assim, né? A princípio inteligente. Então ela foi na natureza, no caso você vê, a gente vê, é a avaliação dela. São os espíritos que avaliam e ela não vai escolher qualquer árvore. A gente vai ver aqui que ela vai escolher 2 tipos de árvores. Porque como é que a gente vai saber qual é o fluido da árvore que lá no nosso centro tem? Mangueira, cajueiro, mangueira não tem mais, mas tinha. Tem cajueiro, acerola e goiabeira, às vezes tem mamoeiro, tem cana do brejo. Tem cana do brejo. Tem erva cidreira. Tem erva cidreira. Tem louro. Tem boldo, mas como é que a gente vai saber qual é o fluido que a pessoa está necessitando? A gente não tem como saber disso. A gente sabe que sim, que dependendo do caso, né, de pessoas que frequentam a nossa casa, eles vão lá no quintal e pegam... Eu estou lembrando do pai da Tereza, meu sogro. Ele foi tomar, ele é diabético, aí ele foi tomar um chá de pata de vaca. Que para muitas pessoas é bom. Tem essa história, e passou mal. Diabético, muito. E passou mal, quer dizer, então, dependendo da situação, o chá, por exemplo, você toma chá de... Você acha que não faz mal, né? Você toma chá de cana do brejo, você toma chá... De boldo, erva cidreira, determinadas coisas, todo mundo, de uma maneira geral, cultura popular conhece, não é? E tem outros tantos chás aí. Não estou dizendo que quem não acredita, aí cada um, mas tem o chá, e cada um com a propriedade. É a mesma coisa, quando você está bebendo o chá da folha, você está botando ali, que você pega a infusão, faz a água, né, esquenta, bota a folhinha ali, faz a infusão e você bebe. Eu, por exemplo, há alguns anos eu tomo Espieira Santa. Ele toma anos e não sabe o nome. Para mim é a úlcera, que fugiu agora o nome. Para mim é a úlcera, a delícia. Quem quiser tomar. E tem esperança. E não pode botar açúcar, hein? Senão não tira o efeito do chá. Então, se o chá é o que a gente quer dizer. Dentro de uma análise lógica, né? O omeprazol é pior. Então, a análise lógica. Se você está bebendo um chá e aquilo ali, o que está ali? É o que tem na folha. Só que os espíritos não vão botar chá, água para você. Eles vão botar o fluido. Talvez até mais puro do que o chá, que fica a essência, eles tiram a essência dali para colocar, para dar o passe, não é? Isso. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. E aí vamos começar. Provavelmente ela não falou em português. Não falou, porque ele não podia compreender, mas ele era... A ser doutor Carlos Chagas, que a gente acredita que seja, falava alguns idiomas, porque Einstein
veio para visitá-lo aqui. Veio visitá-lo e foi ele que o recepcionou. E ele fala: expressões que eu não podia compreender, não é nem questão de palavras, porque ele podia falar o idioma que eu não compreendi. Eu acredito que ela tenha emitido algum som, ou não sei se um assovio, algum tipo de manifestação verbal, né? Que a gente não seriam palavras, mas ele não explica, a gente também não pode falar. Eu fiquei lembrando, nós tivemos a oportunidade, de morar no interior do Amazonas, durante algum tempo. E a gente conviveu com muitas pessoas de lá, caboclos da região, né? Vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, lá embreando pelo mato, eles se comunicavam um com o outro com ruídos, com os sons. Não era bem nem assovio, eles faziam os sons, eles tiravam deles para fazer aquilo. Fiz, nunca consegui. Eu assovio, mas assim, era diferente. E um respondia de lá, outro de cá. Eles se comunicavam assim. Eu não sei se aqui, de repente, não está dizendo, pode ser elementais da natureza que trabalham ali. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Pode ser isso também, né? E o fato é que ela tinha. O que eu pensei também, apreendo daqui no conhecimento para nós. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, ela é um espírito, ela sabe o que ela está fazendo e ela vai aplicar o passe. Mais uma vez dizendo, quem dá passe são os espíritos. O que a gente faz é impor as mãos e doar o nosso fluido quando ele está bom. Doar o nosso fluido quando ele está bom. Então, o nosso compromisso no dia que tiver o passe na casa espírita ou no dia que a gente for aplicar passe na casa de alguém, é tentar pensar naquele dia no bem. Pensar no bem na maioria, claro que não dá o dia inteiro, né? Para nós ainda é meio difícil. Mas tentar ter um bom comportamento mental para que na hora ali do passe a gente esteja com a qualidade do fluido melhorada para poder colaborar. Porque também, se não tiver a colaboração nossa, a gente só estender a mão, eles tiram o fluido da onde precisa para dar na pessoa. Isso é certo. Então, porque quem dá passe são eles, não é? São os espíritos. Olha só. Então, aí o que vai acontecer? Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Então, ela chamou de um jeito especial, que não foi com palavras, e chegaram 8 entidades espirituais que responderam ao chamamento dela. A gente lembrar, eles estão tipo num bosque, né? Porque são várias, alinhavam-se enormes frondes. Eles estavam numa mata, eles não estavam na cidade, eles estavam num lugar de mato. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 538, Kardec pergunta: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Porque a gente sabe que existe uma escala espírita que Kardec organizou, mostrando as diferentes categorias de espíritos. E nós sabemos que os espíritos mais materializados, eles cuidam dos fenômenos da natureza. E aí veio essa pergunta: serão seres à parte, quer dizer, é espírito ou é alguma coisa diferente? Ou espíritos que foram encarnados como nós? Quer dizer, Kardec começou a perceber que tinha uma diferenciação em certos espíritos que agiam na natureza, que são essas 8 entidades aqui. E aí, resposta: que foram ou que serão. Que foram ou que o serão. Então, veladamente aqui, Kardec já está nos falando dos elementais. Por que a gente está falando que são elementais? Porque André Luiz, no livro Libertação, vai falar sobre eles no capítulo... Vai explicar melhor quem são essas entidades espirituais que chegaram até a Narcisa e até o André Luiz e que estavam lá na mata. Bom, livro Libertação, capítulo 4. Vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui. Numa cidade estranha. Espera aí, vamos ver onde é que está.
capítulo 4. Capítulo 4 ainda não. O que não é de se preocupar, só que a outra Teresa procura, se quando a gente vai dar passe, a gente está falando aqui da natureza, né? Se quando a gente vai dar passe não tem nenhuma árvore perto, não tem isso, não tem preocupação. O local é o local, o trabalho é deles e a pessoa nunca vai deixar de ser socorrida, nunca vai. O que a gente também tem em mente é que às vezes não é socorrida do jeito que quer, às vezes tem que ficar doente, mas aí tem um alívio, tem todo um alívio ali para... no momento, momentaneamente, mas às vezes é uma doença incurável e a pessoa tem que passar pela expiação também. Quantos minutos faltam? E eu tenho a impressão que nós vamos ter que guardar esse estudo para talvez para o próximo programa. Por quê? No livro Libertação, mas no próximo programa a gente vamos falar bastante sobre isso. No livro Libertação, o André Luiz vai explicar melhor isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 538, começou a introduzir o assunto dos espíritos que trabalham na natureza e que ainda não entraram verdadeiramente no reino hominal. Eles são espíritos que, em outras religiões, eles são considerados duendes, fadas, são considerados gnomos. No livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, mas a gente vai trazer para ler também, que é um livro muito interessante, que se passa em um terreiro de Umbanda. A irmã emerenciana, o Filomeno de Miranda, que é o espírito que, através do Divaldo, conta essa experiência do terreiro de Umbanda, ele fala lá que existem os encantados. São os encantados que são espíritos... Usa outro nome, né? Hã? Usa outro nome, como também, né, os esotéricos chamam de fada, gnomo. Então, mas na realidade, quem são esses espíritos? São esses espíritos que ainda eles têm uma inteligência, no dizer de André Luiz, subhumana. Eles são utilizados nos mais rudes serviços da natureza, não é? Então, provavelmente são essas 8 entidades que estavam lá na mata e que sabem como retirar o fluido das árvores, porque não é o fluido que ela precisa. E se ela precisasse dos minerais, eles também utilizariam os fluidos lá das cachoeiras, das pedras, de outros minerais existentes então, nas matas. A gente está falando isso e a gente parte do raciocínio, o ouvinte, a gente já está terminando o programa, partindo do raciocínio, do que nos faz raciocinar, da resposta que os espíritos deram à indagação de Kardec. Se esses espíritos foram encarnados como nós, são seres à parte, ou se os espíritos foram encarnados como a gente? A resposta, que foram ou que o serão ainda. Um dia, né? Um dia. Então, essa resposta é fundamental para a gente começar a raciocinar nesses espíritos que a gente chama de elementais, ou esse outro nome que a Teresa falou. Encantados. Ou gnomos. Tem até um desenho das crianças encantado, mas não é aquele. Não, é encantado. Encantado? Tem um desenho das crianças que é encantado. A Manuzinha gostava. É encantado? Estamos terminando mais um programa. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os ouvintes que tenham a paciência de nos ouvir. Esperamos ter contribuído, né, com algum esclarecimento, fruto dos nossos estudos nesses anos, né, lá na nossa casa, e estamos felizes de poder compartilhar com mais pessoas, porque a mensagem da doutrina espírita é a mensagem de Jesus que volta. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.